bem, pessoal? Boa noite. Hoje nós estamos melhorando um pouquinho mais as nossas lives. Por isso a gente vai trabalhar um pouquinho, eu trabalhar com vocês aqui, olhando aqui para o computador para ver se está tudo ok. Então, conforme a gente vai falando com vocês, eu só queria perguntar como é que está o áudio? Está escutando legal? A imagem está boa? Vai dizendo para nós aí. Boa noite, Aline. Vamos lá. Diz para nós aí, como é que está o áudio? Dá pra ouvir bem? Imagem tá ok? Como a gente fez a alteração aqui nos equipamentos, então... Olá. Tudo certo com o áudio e a imagem? Tá. A gente vai se adaptando. Volume muito baixo. E agora? Melhorou? Tá melhor? Olá, Evandro, Oi, tudo Evandro, bem? tranquilo? Vai falando pra nós aí, tá tudo Pessoal, tranquilo? como é que tá o retorno do áudio? A gente tá adaptando o áudio. Vocês estão ouvindo bem? Melhorou o áudio? Ok agora? Tá Ok. normal? Tivemos uma Ok, pausa aí. beleza. Beleza. Mas aí Então dá pra tá ver ok. a parte. Ok, show. Joia, então beleza. Beleza. Então agora podemos começar. Desculpa, né, esse primeiro momento, só a gente adaptar aqui os novos equipamentos aqui, mas tudo é pra melhorar. Então, vamos lá. Iniciando a nossa live deste domingo, do nosso momento Reconstruindo o Eu. Então, para quem nos assiste a primeira vez, um breve comentário sobre esse processo Reconstruindo o Eu, que eu e o Ricardo a gente trabalha, né? Esse processo, então, é um processo que ele ajuda a reconstruir, ajuda a pessoa a se reconhecer, a identificar, a respeitar, a perceber as suas forças e as suas fraquezas, né? E as suas forças, ao momento então que a pessoa consegue aprender a usar as suas forças, a potencializar as suas forças, os seus recursos, e também a saber lidar com as suas fraquezas. De que forma? Através de comportamentos e hábitos que são adotados, né? Comportamentos e hábitos diferentes que passam a ser adotados diariamente, de forma então mais assertiva. Então, este é o processo de reconstruindo o eu, onde o indivíduo acaba se reconhecendo, se identificando e se respeitando cada vez mais. E hoje a gente vai falar, dentro do processo Reconstruindo o Eu, sobre o assunto que tem o tema qual o sabor, qual o gosto da perfeição na sua vida. Pois é, pessoal, desculpa eu estar trabalhando aqui, enquanto a Ariane estava trabalhando, falando com vocês, porque eu estou acompanhando no computador aqui as mensagens que vocês vão mandando. Então, só para lembrar, eu vou estar conversando com vocês de coração, mas também um pouquinho de olho naquilo que vocês escrevem para nós. Porque hoje, como a gente falou, a gente está melhorando um pouquinho mais para vocês. Mas vamos lá. Perfeição. Caramba! Você sabe o que é o significado da perfeição? A perfeição, a palavra perfeição, ela vem do latim, perfectus. E acreditem, o significado dela é completo. E quando a gente vai na origem da palavra perfeição, e a gente encontra a parte de ser completo, a pergunta que a gente começa a se fazer é: quando a gente está fazendo algo, a gente está fazendo completamente perfeito? E a reflexão que a gente
convido vocês a fazer junto com a gente é: esse completo é interno e externo. Isso é se tornar completo. Isso é fazer as coisas, realizar as coisas, daqui a pouco para o outro, de uma forma completa, onde eu faço porque para mim faz sentido e que para o outro também faz sentido. Exatamente. Então, ser perfeito às vezes está condicionado a só uma parte da nossa vida. Então, existem pessoas que buscam a perfeição em só um aspecto da vida, olham somente para uma parte da vida. E a grande questão aqui não está relacionada ao certo e errado, tá? Vejamos bem que em todo esse processo de hoje a gente não está julgando o certo ou errado, e sim atenção à forma em que esse olhar da perfeição muitas vezes acontece. Se perfeito é ser completo, completo é um todo. Se eu olho só para um aspecto da vida, vamos pegar o que é mais comum, somente para o lado profissional, vamos supor, né? Então a pessoa olha só para o lado profissional da sua vida e tende a mostrar uma imagem, o que é mais comum. Então eu quero mostrar uma imagem de que sou bem-sucedido. Vamos pegar, para que vocês entendam, vamos pegar um personagem para facilitar o entendimento, sem entrar nos méritos. Por exemplo, o Batman, que é um personagem que vende a imagem de que é bonitão, é bem resolvido profissionalmente, né? Rico, tem uma mansão, tem um carrão. Quem não assistiu o filme do Batman, quem não teria conhecimento sobre quem ele é, à primeira vista diz, nossa, ele deve ter uma vida maravilhosa. Além de ser rico, bonito, ter um carrão, um casão, deve de ter os seus relacionamentos da mesma forma. A sua vida deve ser maravilhosa. Ou seja, aos olhos dos outros, mostra uma imagem que causaria talvez até uma vontade de que os outros também gostariam de ter aquela vida. Uma inveja, vamos dizer assim, não é? Porém, basta assistir o filme do Batman e se identifica que não é bem assim, porque ele tem problemas nos seus relacionamentos. Então, o que a gente quer dizer é que olhar somente para um lado da vida e total foco e esquecer que existe outro lado, tá sendo perfeito? Tá sendo verdadeiro consigo? Será que aquela imagem que o Bruce Wayne, que ele vende, é dele mesmo? Ou ele precisa, ou melhor dizendo, ele acha que precisa mentir aquela imagem? Mentir que é alguém muito bem sucedido, muito bem rico, que não existe problema algum. A sociedade, ou seja, os outros, olham para ele e dizem, nossa, caramba, como a Ariane falou, eu sinto inveja dele. Ele tem tudo. Mas tudo o quê? Ele tem uma vida perfeita? Ele pode ter sim uma vida perfeita pelos olhos dos outros. Mas lá dentro, ele tem uma vida perfeita? O relacionamento dele é perfeito? Relacionamento que a gente pode pensar é relacionamento com ele mesmo. Porque afinal de contas ele tem que criar um personagem para viver um pouco aquela essência que ele diz, eu preciso. Então eu minto uma coisa que muitas vezes eu não sou. Eu vendo o peixe, mas ele não é peixe. Eu vendo algo, eu minto que eu sou assim, mas não por uma questão de, eu vou mentir. Não, eu preciso porque eu não tenho percepção que o que eu estou fazendo não é certo. Não é ser perfeito, não é ser completo. Porque o completo da origem da palavra é, sim, ser completo eu, transmitir e passar alguma coisa, articular de uma forma em que, sim, seja verdadeiro comigo mesmo e com para o outro. E quando a gente cria essa verdade, é tão libertador. Porque enquanto a gente vive essa mentira,
a gente começa até muitas vezes, se não todas elas, a acreditar nas nossas próprias mentiras. E o que leva isso a acontecer? Muitas vezes isso acontece por uma busca frenética, uma busca incessante pelo sucesso e por uma admiração alheia. É como se a gente dissesse que essa pessoa busca muito por aplausos. Então eu necessito que as pessoas estejam me aplaudindo constantemente e eu preciso ser admirado. Essa pessoa precisa disso o tempo todo. E aí, quando cria uma imagem. Então precisa criar uma imagem, construir uma imagem para que os outros o aplaudam. Para isso, essa imagem acaba sendo diferente daquilo do que a pessoa verdadeiramente é. Então, omite algumas coisinhas pequenas, começa assim, omitindo algumas pequenas coisas que a pessoa acredita ser ruim para buscar esse aplauso. E cria essa imagem que busca admiração. A imagem que essa pessoa, então assim, eu acredito que se eu criar a imagem X, os outros vão me admirar, vão me aplaudir, eu vou obter sucesso. E assim vai, ao ponto de começar, como disse o Ricardo, eu acredito tanto na minha mentira, começo a mentir, isso cresce, acredito tanto, vivencio isso e me distancio de quem eu sou de verdade. O fato é que, eu crio uma imagem para que os outros me admirem. Os outros estão observando essa imagem? É a imagem que os outros de fato vão admirar? Por quanto tempo eu estou vivenciando essa mentira? Quão distante eu estou da perfeição? O que eu estou deixando para trás? Porque eu estou focando só num lado, certo? Existe o foco só num lado. Normalmente as pessoas focam o que é mais comum, e aqui a gente não está dizendo que toda pessoa que é bem sucedida profissionalmente tem isso, de forma alguma. Talvez vocês possam pensar assim que conheçam ou já viram alguém ou já passaram por alguma situação em que isso aconteceu na vida de vocês, é possível, né? Mas a questão é esse cuidado em que momentos que a busca pela perfeição gerou uma mentira ou uma omissão de algo que é seu, porque eu quis buscar uma admiração do outro, para isso eu precisei omitir ou mentir. Tá certo isso? E quando a gente começa a trabalhar essa mentira, essa busca inconscientes de perfeição, e a gente joga essa solicitação, essa vontade de ser admirado para o outro, e quando esse outro acaba dizendo assim, tá, legal, mas caramba, olha o que eu estou fazendo, e esse aplauso tão aguardado, tão esperado não vem, entra uma coisa chamada frustração. E daí eu me coloco, caramba, eu fiz tanto, olha só o que eu estou fazendo. Crio, faço, aconteço, eu sou budista, consumista, faço abdominal, exercício físico, trabalho pra caramba, faço meditação, relaxo e tenho uma família. Budista consumista é ótimo, né? Budista e consumista. Faço tudo isso, o Buda deve estar se revirando agora. Faço tudo isso e eu não recebo aplauso. Mas o que eu estou fazendo? E daí eu começo a me autoalimentar. Caramba, eu preciso fazer mais. Porque se eu fizer mais, eu vou receber. Então eu começo a fazer. E muitas vezes a gente acaba focando isso no trabalho. Né? A gente começa a trabalhar. E não pode assim se permitir sair mais cedo. Tem que trabalhar sempre mais tarde, ou seja, entra às 7 da manhã e sai às meia-noite. Para que os outros olhem pra gente e dizem assim, nossa, caramba, ele trabalha muito. Ele é super bem sucedido. Daí eu chego em casa morto de cansado, minha mulher não fala mais comigo, porque quando eu chego ela está dormindo e quando eu saio ela também está dormindo. Meus filhos, quando eu chego em casa, percebem, oi pai,
tá em casa e daí soa aquilo como assim? De tanto que trabalha, não percebe. Não se percebe. Exato. E aí o que acontece é que se distancia dos sentimentos, porque não se permite mais sentir. Aí não tem mais o tempo com a família. Logo, não sente, não sabe mais sequer o que é a palavra amor, por exemplo. Então, eu não sinto mais amor e não consigo nem dizer para os meus filhos ou esposa que eu a amo. Então, eu preciso compensar isso de alguma forma. Vou compensar com o quê? Não tenho tempo para estar com eles e não consigo dizer que os amo. Eu compenso com coisas materiais, como se isso pudesse substituir. Mas é uma forma de dizer que amo e está tudo bem. Parece que está tudo bem, mas por dentro, essa distância de si e dos sentimentos lhe corrói, porque ele não consegue mais expressar os seus sentimentos, ele não consegue mais dizer a palavra eu te amo. Imagina você não conseguir expressar os seus sentimentos, você não conseguir mais sentir, né? Aí, esse pai, o que vai acontecer? Esse pai, ele vai começar a exigir dos seus filhos, ele vai começar a presentear os seus filhos e vai começar a exigir esse mesmo sucesso que ele tem no seu trabalho, vai começar a exigir dos seus filhos. Então, ele se torna um workaholic, né, que trabalha demais, que não tem tempo para outra coisa que não para o trabalho, que não seja apenas para o trabalho, e vai começar a exigir o mesmo sucesso dos filhos, porque fracasso é uma palavra que não existe no vocabulário dele. Não pode. E tão pouco seus filhos podem fracassar. Então ele começa a exigir demais desses filhos. Aqui, uma observação. Nós não estamos entrando na pauta criação de filhos, tá? Cada pai cria os seus filhos de acordo com o que acha certo. Aqui a gente está falando na questão sentimento. Né? Ele não consegue e ele começa a exigir, expor para a vida dos filhos aquilo que ele tem na vida dele, né? Voltamos. O que está faltando na vida dele? Equilíbrio. Se ele não consegue trabalhar menos horas, uma coisa é você precisar em algum momento, um determinado ponto da tua vida, num determinado período, trabalhar mais horas e está tudo bem. Agora, para sempre não dar atenção aos seus filhos, não dar atenção à sua família, esquecer que você precisa ter relacionamentos com amigos, enfim, né? Relacionamento com as pessoas, esquecer disso é terrível. Então, precisa ter equilíbrio. O que vai acontecer se você tiver equilíbrio na sua vida? O máximo que vai acontecer é você evitar infartar, talvez. E quando a gente começa a comprar amor, que essa é a questão, eu começo a comprar o amor da mulher, eu começo a comprar o amor do filho, eu começo a comprar amor, como se o amor fosse uma coisa material. E quem nunca vivenciou aquele momento em que, ou já ouviu falar, pai, cheguei em casa, tirei 9,5. Aí o pai olha e diz, tu não sabia a matéria? Sabia? Então por que tu não tirou 10? Porque pro pai que compra amor, o que ele busca? A perfeição. Afinal de contas, eu tiro 10. Então, meu filho, o mínimo que ele tem que tirar é 10. Afinal de contas, eu trabalho, faço muito... Compro o amor dele, compro a amizade dele, compro tudo que ele quer, com o dinheiro que eu sou trabalhando. E ele não me vem com 10? Ele necessita tirar 10. E daí tu começa a trabalhar o que? Uma criança que necessita comprar amor. Aí o amor vira uma moeda de troca. E uma família em que a estrutura é de compra é muito perigoso. Porque até que ponto eu começo a buscar a perfeição, que é minha, que seja completa, em que o amor ele tem que vir do outro lado através de uma compra. Porque se eu compro, eu tenho que receber algo. E eu começo, se eu ganho, eu perco. E eu não quero perder. Então eu tenho que sempre ganhar. Então essa busca incessante por vitórias, por perfeição,
vira-se vira uma eterna prisão. Uma prisão de mentiras. E além de ser uma prisão de mentiras, a criança começa aí a não trabalhar com frustrações do não, né? Então eu não posso fracassar, não posso fracassar, não posso fracassar. Eu sempre tenho que ganhar, eu sempre tenho que ganhar. E a gente sabe que o mundo ali fora não é assim que funciona. A gente não ganha todas as vezes. A gente perde algumas vezes, a gente fracassa algumas vezes e muitas vezes a aprendizagem está exatamente nesses pontos, nesses momentos. Então, a grande questão aí, a grande chave nisso tudo não é certo ou errado ser perfeito ou não. A questão é usar a perfeição da forma correta. No sentido da palavra, se perfeição é ser completo, então que a gente olhe a perfeição na nossa vida. Se queremos ser perfeitos, que a gente possa buscar essa perfeição, então, olhando para todos os lados, na questão profissional, na questão pessoal, estabelecendo a perfeição ou mais próximo da perfeição, se assim for o desejo da pessoa, porque não há necessidade, né, de ser perfeito sempre. O importante é ser correto, é ser certo, talvez, é ser ético, perfeição, às vezes não há necessidade, porque aí vem a questão que o Ricardo falou, será que essa perfeição não me aprisiona? Então, é isso que eu quero? Pensa sobre isso, o que você quer. A grande questão é, seja verdadeiro contigo. Mas como vou ser verdadeiro comigo se eu não sei quem eu sou? De fato, há quanto tempo minto para mim mesmo? A questão é, você mente para você? Você omite seus sentimentos? Você tem feito isso para mostrar uma imagem para agradar os outros? Já pensou sobre isso? Já refletiu? Normalmente é uma questão que normalmente, tá? Não é sempre, normalmente. A frase é, ô fulano, como é que tu tá? Muito bem. Sempre ele vai dizer estar muito, muito, muito bem. Não existe problema, porque problema é sinal de fraqueza. Então eu não tenho problema, a minha vida é perfeita. Então é uma frase muito dita para quem tem comportamentos desse tipo. Lembrando sempre que não existe um comportamento ruim, tá? Existe sim comportamento desequilibrado. Quando a gente é demais nisso, isso é que vira um problema. Um lado positivo desse, daí a gente chama de articular e não de mentira, numa reunião de negócios, onde você precisa articular, negociar, isso sim, a gente tem uma questão de persuasão, de vender algo, de mostrar algo que é importante. Mas quando a gente faz isso, a gente é verdadeiro. Porque a gente não está mentindo o que a gente está fazendo. A gente está fazendo por quê? Para nós faz sentido, para a pessoa que está negociando faz sentido, e para o outro lado também. Porque o que o outro lado está vendo é real. Não é uma mentira. Eu não preciso mentir para o outro numa hora de negociação. Num trabalho, num exercício, ou no próprio relacionamento. Onde eu sou verdadeiro comigo, porque eu sei como eu sou e eu sei como ela é. Então, se eu for verdadeiro comigo mesmo, eu vou perceber que tem atitudes minhas que eu não posso realizar. E eu tenho que aceitar e compreender que o outro lado também tem isso. É ser verdadeiro consigo mesmo. É ser completo de dentro e para fora. Exatamente. Certo. Vamos fazer o exercício. Fazer um exercício? É uma combinação que a gente está tendo. Como sempre, uma das formas e uma das ferramentas do processo Reconstruindo Eu é essa aprendizagem, essa atenção plena a si, né? Então, se eu preciso reconstruir o meu eu preciso me conectar comigo, me conhecer. E é isso que a gente vai fazer um pouquinho com vocês em todas as lives. Então, vamos para o nosso momento de atenção plena para o nosso eu. Para a gente trabalhar a atenção plena, só lembrando que quando a gente realiza esses exercícios, é para a gente chamar a nossa atenção.
atenção de si. E quando a gente começa a perceber os comportamentos, as mudanças começam a ser resultados. Quando eu percebo o meu comportamento, eu tenho resultados, porque eu sei quem eu sou, sei de onde vem e sei para onde vou. Então o que a gente vai fazer agora? A gente vai posicionar confortavelmente onde você está, certo? Coloque as mãos em cima das pernas, na melhor forma possível de estar atento a você mesmo, certo? Feche os olhos, simplesmente perceba a sua respiração, mas não mude ela, só sinta ela. Perceba o ar entrando, o ar saindo. Se conecte consigo mesmo. Comece a sentir o seu coração bater. E busque algum comportamento, alguma situação, ainda de olho fechado, que você possa perceber que você não foi tão verdadeiro consigo mesmo. Busque lá dentro essa imagem. Respire profundamente. Analise essa situação. Reflita sobre ela. O que aconteceu? Por que você tomou essa atitude? O que você sentiu? O que você pensou sobre ela? Procure dentro de você perceber quais atitudes, quais comportamentos você utilizou. Perceba o teu corpo falando com você mesmo. Pare, respire, sinta, reflita. Busque dentro de você a resposta. Seja completo. E quando você tiver a resposta, sem julgamento, esse é o maior detalhe. Porque quando a gente não julga, a gente se percebe. E quando a gente percebe o que acontece com a gente, e quando a gente tiver algum outro momento em que esse fato possa vir a acontecer novamente, você terá condições de se, neste momento novo, ter um comportamento assertivo. Reflita sempre, pare, reflita, analise e depois responda. Você vai perceber que os teus pensamentos, sem julgamento, começam a vir. A sua mente vai trazer situações em que já ocorreu o fato, e aí você vai ter um comportamento assertivo. Pode gerar esse comportamento dentro de você, porque você não vai mentir para você nesse momento, porque você vai olhar para dentro de ti, vai refletir sobre o que aconteceu, e daí sim vai gerar um comportamento, e esse comportamento vai ser assertivo, porque a sua mente vai buscar a melhor resposta. Já ouviu falar quando você dá tempo para sua mente, ela te dá os pensamentos e as respostas corretas? Esse é um exercício que você pode fazer em qualquer momento.
Porque ele é rápido. Porque você não precisa responder tudo na mesma hora. E muito menos mostrar algo que não é seu. Porque quando você é verdadeiro consigo mesmo, o que você faz para você torna o outro uma resposta e um sentimento positivo. Exato. E uma forma de também ter pessoas cada vez mais verdadeiras perto de você é também tendo comportamentos verdadeiros contigo, né? Porque uma coisa atrai a outra, né? Então, sempre ter comportamentos verdadeiros com você vai fazer com que você não precise mostrar ou ter atitudes somente para agradar o outro. E automaticamente vai atraindo pessoas que queiram estar contigo pelo que você de fato é e não por aquilo que você quer mostrar ser. Aí é completo, né? O outro lado também é verdadeiro contigo. Isso em todos os sentidos da vida, em todos os relacionamentos, né? Seja entre casal, amizades, enfim, empresa, filhos, pais e filhos, para todos os aspectos da vida. Porque parte do princípio, esse sou eu. E quando eu sou verdadeiro, não tem como a verdade não ser, né? Pessoal, existe alguma pergunta? Ficou alguma dúvida? Vai colocando aí, a gente está dando agora o espaço para vocês. Se tiver alguma pergunta, a gente terá o enorme prazer de ajudar vocês. Esse assunto é um assunto assim bem extenso. A gente procurou resumir assim muito, porque senão a gente fica 2 horas aqui falando e vocês sabem que a gente gosta de falar, então a gente tem que se policiar para não se estender muito. Então, a gente sempre vai trabalhar, sempre nas nossas lives, vamos trabalhar aí de 20, no máximo 40 minutos para não prolongar, porque a gente sabe que é domingo, a semana tá aí, a gente tem que organizar as coisas, que é importante. Então a gente sempre vai trabalhar nesse período de tempo para ser o mais importante, o mais significante para vocês. Hoje não tem pergunta, pelo jeito? Nenhuma? Não tem problema não. Deixa eu dar uma olhadinha. Ok. Bom. Então assim, se caso surgir alguma pergunta sobre o tema de hoje ou sobre qualquer assunto, sobre reconstruindo eu, alguma coisa que vocês queiram, fique bem à vontade e mande para nós no privado, que a gente terá o enorme prazer de responder a vocês. Ok, ô Michel, tranquilo. Buenas. Então a gente vai encerrar hoje, né? Agradecendo novamente cada um de vocês. Pensem, reflitam, sejam completos. Sim, busquem a perfeição, fazendo bem feito. E não somente fazendo pelo outro. Boa noite. Obrigado por vocês estarem aqui com a gente. E até domingo que vem. Gratidão pela presença de todos. Um bom restante de domingo e uma boa semana, um bom início de semana para todos. Até semana que vem. Até, e com surpresas.